E o Campeonato Brasileiro da Série C poderá ter neste final de semana a sua primeira equipe matematicamente classificada para a segunda fase. E nesse vídeo aqui eu falo quem é essa equipe, o que precisa acontecer para ela se classificar e também passo todos os jogos da rodada e a situação de cada uma das equipes na tabela de classificação, beleza? Vamos embora então, vamos colocar aqui na tela a tabela aí da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C e mostrar então quem pode se classificar. E o time que pode se classificar já nesta rodada será justamente o que abre a rodada. Neste sábado, às 16 horas, lá no estádio Carlos Amit, o Amazonas ele recebe a Aparecidense. E o Amazonas pode garantir, não no sábado, mas na rodada, a sua classificação para a próxima fase. Vou te explicar por quê. O Amazonas é o líder, tem 28 pontos e 8 vitórias. Depois dessa rodada, vão faltar mais 3. Ou seja, se o Amazonas vencer, ele vai chegar a 31 pontos, e aí, para ele se garantir na próxima fase, ele teria que torcer por uma derrota do São Bernardo, que tem 22 pontos, e também por empate ou derrota do CSA. Né? Por que derrota do São Bernardo? Porque o Amazonas vencendo, ele vai a 31 pontos, e se o São Bernardo perder, no máximo, ele também chega a 31 pontos, porém, o São Bernardo tem apenas 5 vitórias, e nessa condição, perdendo nessa rodada e vencendo os próximos 3 jogos, ele chegaria, no máximo, a 8 vitórias. E aí você está se perguntando, mas se o Paysandu perder, também não serve para o Amazonas? Não. Por quê? Porque o Paysandu, apesar de ter os mesmos 22 pontos que o São Bernardo, tem 6 vitórias. E aí, se o Paysandu perder nessa rodada, mas conseguir vencer os outros 3 jogos, ele também chegaria a 9 vitórias que o Amazonas já teria se vencer nesta rodada. E a questão do CSA é mais simples. Se o CSA empatar, ele vai a 22 pontos e aí chegaria no máximo, depois vencendo os últimos 3 jogos, a também 31 pontos. Mas, da mesma forma que o São Bernardo, também não superaria o Amazonas no número de vitórias. Né? Então, portanto, o Amazonas vencendo a Aparecidense nesta rodada e contando aí com uma derrota do São Bernardo e um empate ou derrota do CSA, o Amazonas se torna aí o primeiro time matematicamente classificado para os quadrangulares da Série C do Campeonato Brasileiro. Um detalhe curioso que eu andei pesquisando, que eu notei quando eu pesquisei a classificação da temporada passada, a classificação da primeira fase da temporada passada, é que a diferença do Mirassol, que foi o primeiro colocado, para o Botafogo da Paraíba, que foi o nono, foi de apenas 4 pontos, né? Então, na temporada passada, houve uma diferença muito pequena entre o primeiro e o nono colocado, e nesse ano, essa diferença está maior, né? O São Bernardo tem 22 pontos e o Amazonas tem 28. Essa diferença no momento do primeiro para o nono colocado é de 6 pontos. Né? Então, talvez aí, por conta disso, a linha de corte para se classificar para a próxima fase seja um pouco menor, né? Na temporada passada, o time que pegou a 8ª colocação foi a Aparecidense. A Aparecidense também fez 29 pontos, né? Os mesmos 29 pontos que o Botafogo, porém teve uma vitória a mais, né? Então, foi bem apertada aí a classificação o ano passado. E falando na Aparecidense, mostrar aqui como é que está a Aparecidense na classificação. O time vem se recuperando, começou muito mal, mas vem se recuperando e aparece na 13ª colocação com 17 pontos e ainda sonha, hein? Tem mais 12 pontos em disputa, o time ainda sonha aí em conquistar uma vaga na próxima fase. Então, Amazonas e Aparecidense abrem a rodada neste sábado às 16 horas. Outro jogo que também será disputado neste sábado às 16 horas, mas é um duelo lá na parte de baixo da tabela, será entre Pouso Alegre e Manaus. Olha só, hein, o reencontro do Roger Silva, né? Agora técnico do Manaus, com a sua ex-equipe, o Pouso Alegre. Só que a situação das duas equipes aí é praticamente igual, né? O Manaus é o 18º colocado, antepenúltimo colocado com 14 pontos, vem aí de 2 derrotas consecutivas, e o Pouso Alegre está pior, né? O Pouso Alegre tem apenas 12 pontos, aí acumula já 5 derrotas consecutivas. E quem vencer esse jogo, quem perder esse jogo, melhor dizendo, pode aí dar um grande passo rumo à Série C, né? Principalmente o Pouso Alegre, que pode aí ficar numa situação irreversível. Teria apenas mais 9 pontos para disputar, ele tem 12. Ele ganhando os últimos 3 jogos, ele iria a 21. E só relembrando aqui, a linha de corte do rebaixamento da temporada passada
foi justamente 21 pontos. O Altos, que foi o último time fora da zona de rebaixamento, somou 21 pontos e escapou. O Atlético Cearense, que foi o 17º, ele fez 19 pontos. Então, o Pouso Alegre aí fica, se perder esse jogo ali, fica dependendo de um milagre para escapar do rebaixamento. Já o Manaus, ele ainda não ficaria numa situação tão ruim, né? Porque tem 2 pontos a mais, porém, a situação não deixaria de ser grave, né? O Manaus aí que está fazendo uma campanha decepcionante. O time que há 2 temporadas, né, em 2021, quase subiu, né? Ficou a uma vitória de subir. Na temporada passada não se classificou, mas também não passou sustos, mas nessa temporada vem fazendo aí uma campanha muito, muito decepcionante. Seguindo aqui com a rodada, também no sábado teremos aí o Remo, outro aí que faz uma campanha ruim nessa Série C, jogando contra o Volta Redonda. Esse jogo vai ser às 19 horas lá no Mangueirão. E qual que é a situação do Remo? O Remo aí que vem aí de vitória, né? O Remo venceu o Ipiranga no último jogo, justamente no Mangueirão. Tem ali 17 pontos, é o 15º colocado, só está 2 pontos acima do América de Natal. Então, se o Remo tropeçar em cima aí do Volta Redonda, o Remo corre o risco aí de voltar para a zona de rebaixamento. E o Voltaço, como é que está o Voltaço? O Volta Redonda aí vem numa sequência muito boa, né? Inclusive aí é o time de melhor campanha aí nas últimas 5 rodadas. A equipe do Rio de Janeiro, né, do estado do Rio de Janeiro, é a 4ª colocada com 26 pontos e pode até assumir a liderança, né? Se o Botafogo, o Brusque e o Amazonas tropeçarem, o Volta Redonda aí tem a chance de terminar a rodada como líder. E fechando a rodada de sábado, também às 19 horas, lá no Colosso da Lagoa, acho muito legal o nome desse estádio, o Ipiranga recebe a equipe do Brusque. E como é que está a situação das equipes? O Ipiranga ainda tentando, né, uma vaga na segunda fase, perdeu na rodada passada, como eu disse há pouco, para o Remo por 2-1. O Canário é o 11º colocado com 19 pontos, está 3 pontos atrás do Paysandu, que é o 8º colocado. E o Brusque aí que vem de um empate sem gols contra a equipe do São Bernardo. O Brusque caiu para a 2ª colocação, teve ali a sua sequência de vitórias quebrada, soma ali 27 pontos. O Brusque, né, não consegue ainda se classificar nessa rodada, porém, uma vitória aí diante do Ipiranga deixaria a equipe aí a praticamente 1 ponto aí de se garantir matematicamente na próxima fase, né? Então, o Brusque aí muito perto também de avançar para os quadrangulares. Agora vamos para os jogos de domingo, hein? Ó, inclusive aí tem um jogo, uma novidade nessa Série C. Pela primeira vez neste domingo, vamos ter um jogo às 11 da manhã. O Figueirense vai encarar o ameaçadíssimo América de Natal. O Figueirense que também não vem bem, né? O Paulo Baiar sumiu, venceu o jogo contra o Brusque, mas depois a equipe aí perdeu totalmente desempenho. E o Figueirense é apenas o 14º colocado com 17 pontos, também, assim como o Remo, 2 pontos acima da zona de rebaixamento. E o América, né? O América que perdeu na rodada passada para o Paysandu ali no finalzinho, aliás, cedeu um empate para o Paysandu no finalzinho, vem de 3 empates consecutivos, é o 17º colocado, vai aí, só depende dele, né, para deixar a zona de rebaixamento, porque o América tem 15 pontos, o Figueirense tem 17, né, o América é o primeiro na zona de rebaixamento, então uma vitória tira o América da zona de rebaixamento, independente do que aconteça nas demais partidas. Seguindo aqui com os jogos de domingo, vamos ter 2 jogos às 4 da tarde. O Altos, né, que é outro aí que também está muito ameaçado de rebaixamento, venceu apenas 2 partidas. O Altos, eu costumo dizer, nesse campeonato aí, teve mais técnicos do que vitórias, né? O Altos estava no seu 4º treinador nessa Série C e teve aí apenas 2 vitórias. O Altos recebe o Paysandu às 16 horas lá no Lindolfo Monteiro. E a situação do Altos assim é tão ruim que nem mesmo a vitória ele tira da zona de rebaixamento. O máximo que ele consegue chegar se vencer o Paysandu é a 15 pontos. O Floresta, que é o primeiro fora do Z4, tem 16. E o Papão? O Papão ele quer se manter aí no G8. O Paysandu, que na rodada passada, retrasada, conseguiu entrar na zona de classificação, empatou na rodada passada, é o 8º colocado com 22 pontos. Tem os mesmos 22 pontos que a equipe do São Bernardo. Tem um saldo de gols bem pior do que o São Bernardo, mas ele tem uma vitória a mais, que esse é o primeiro critério de desempate, né? Então o Paysandu vai tentar se aproveitar da fragilidade do Altos para se manter por mais uma rodada aí dentro da zona de classificação. Já a equipe, às 16 horas, né, também de domingo, um duelo nordestino, o Náutico vai encarar a equipe do CSA. Esse é um dos jogos que interessa aí a equipe do Amazonas, né? Ele vai estar secando aí o CSA. O Náutico que aparece na 6ª colocação com 24 pontos, vem de empate contra o Operário na rodada passada, pode até aí
A liderança ele não pega, né? Porque ele está 4 pontos atrás do Amazonas, mas também, se vencer, pode já encaminhar aí a sua classificação para a próxima fase. Pode, de repente, ficar dependendo de apenas mais uma vitória. E o CSA ainda luta aí pela classificação. O time vem de vitória na rodada passada, é o 10º colocado com 21 pontos. Está um ponto só atrás do Paysandu, o Paysandu que é o 8º colocado, né? Então o CSA aí firme, vivo na briga aí para chegar nos quadrangulares. Esse jogo vai ser às 16 horas, como eu falei, no Estádio dos Aflitos. E mais um jogo domingo às 16 horas será entre Operário e São Bernardo. Duelo aí de equipes que estão dentro da zona de classificação, só que não, né? Porque o São Bernardo é o 9º colocado. Mas o Operário, que vem aí de empate contra o Náutico, ele é o 5º colocado com 26 pontos, né? O Operário que chegou a liderar depois que alcançou a liderança. Parece até aquela maldição que já tem na Série B, né? Quando um time alcança a liderança, acaba depois tendo aí uma sequência de tropeços. E o Operário não vence há 2 rodadas, né? Vai tentar vencer para se manter aí no G8, né? Se ele perder, ele não sai do G8 nessa rodada, né? Porque o São Bernardo, seu adversário, está 4 pontos atrás, mas já liga aí o sinal de alerta. Já o São Bernardo vai mais um jogo aí no sul do país, depois de empatar com o Brusque 0-0, vai tentar voltar para a zona de classificação, né? O São Bernardo, que é o 9º colocado com 22 pontos, e é aquele outro jogo que também interessa a equipe do Amazonas. E aí, não teremos jogos no domingo na faixa das 19 horas, né? Que tem sido comum. Nesse domingo não vamos ter nenhum jogo às 19 horas, mas teremos 2 jogos na segunda-feira, às 20 horas. Um deles será Botafogo da Paraíba e São José. Outro duelo aí entre equipes que estão dentro da zona de classificação. O Belo soma 27 pontos, né? É o 3º colocado, tem uma vitória a menos que o Brusque, que também tem 27 pontos. E o Botafogo, se fizer o dever de casa, né? O Botafogo aí que vem de 3 vitórias seguidas. Se vencer, fica aí a mais uma vitória de garantir a sua classificação para a próxima fase. Já o São José, o Zequinha, quer se manter aí no G8. O time vem de vitória também na rodada passada, é o 7º colocado com 23 pontos. É o São José que precisa aí fazer o resultado para não correr o risco de deixar a zona de classificação. E fechando a rodada, às 20 horas, outro duelo nordestino, Confiança e Floresta, a partida que vai acontecer lá no estádio Batistão. Como é que está a situação dos times? O Confiança é o 12º colocado com 19 pontos, ainda sonha com classificação. O Confiança precisa vencer para não perder muito contato ali com a turma do G8. Ele está 3 pontos atrás da equipe do Paysandu. E o Floresta quer mais se manter fora da zona de rebaixamento. A equipe é a 16ª colocada com 16 pontos, porém, há a possibilidade do time entrar em campo na zona de rebaixamento. Isso se o América ou o Manaus vencerem aí seus compromissos, né? Se um deles vencer, o Floresta já cai para a zona de rebaixamento e aí vai ter que vencer lá no Sergipe para deixar o Z4, né? O Floresta aí que está aí na sua 3ª temporada seguida na Série C do Campeonato Brasileiro. E voltando aqui para mim, né? Então, pessoal, essas foram as informações que eu tinha para trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like e deixa aqui nos comentários aqui se vocês acreditam na classificação antecipada do Amazonas. Você acha que a classificação já vem nessa rodada? O Amazonas entra em campo no sábado, mas os jogos que interessam a ele para se classificar vão acontecer no domingo. Então, vocês acreditam na classificação do Amazonas? Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês. Eu estou muito curioso para saber. Lembrando, hein? Sábado e domingo, live às 21 horas, né? Sempre que acabar a rodada aí da Série C e B, a gente entra aqui ao vivo no final de semana para trocar uma ideia. Lembrando, se você chegou até aqui, tem vídeo também para falar já dos jogos da Série D. Série D aí que vai definir neste final de semana os classificados para a 3ª fase, hein? Tá chegando a hora da verdade. Por enquanto, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês e até um próximo vídeo. Valeu!